Graça e paz, amada igreja. Amém. Sabe, meus amados, a vida cristã, Jesus ele nunca falou para nós que a vida cristã seria fácil. Viu que Jesus ele é bem claro conosco. Ele nunca disse isso. A vida cristã é uma vida cheia de lutas e desafios constantes. E uma dessas lutas que nós enfrentamos, e que creio que grande parte hoje, tanto na época de Jesus, quando a igreja começou a surgir, tanto da época da igreja primitiva, até os dias de hoje, nós enfrentamos uma luta tremenda, que é na questão de o tempo de Deus. Sabe, a gente muitas vezes não sabe qual é o tempo de Deus. E eu quero falar sobre esse assunto com vocês nesta noite. Que um desses maiores desafios da fé cristã é a demora de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Sabe que nós somos conhecidos com as pessoas lá fora como crentes. Todo mundo sabe que o fato de te chamar de crente é porque você crê. Nós cremos no quê? Nós cremos em Deus, nós cremos na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. E a Bíblia é recheada de promessas. Se você vê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é cheio de promessas. Deus nos promete o seu perdão. Deus nos promete nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos promete a ressurreição dos mortos. Deus nos promete que Jesus um dia voltará. Deus nos promete que nós seremos restaurados. Deus ele faz várias promessas. Ele prometeu para nós o Espírito Santo. Ele prometeu para nós que nós também alcançaríamos um dia uma nova terra, um novo céu. Ele fez várias promessas para nós. E algumas dessas promessas já se realizaram. Outras ainda hão de chegar ainda essas promessas. E o fato de demorar de chegar a essas promessas é o que causa muitas vezes desânimo. É o que causa muitas vezes ficarmos questionando as coisas de Deus. Porque a cada dia que passa, a gente, depois que nós nos convertemos, acordamos, abrimos os olhos e vemos que algo vai mudar. Agora eu sou cristão, alguma coisa diferente vai começar a acontecer na minha vida. E nós esperamos isso. Olhamos para o tempo e nada acontece. O sol, ele passa do mesmo jeito. O dia, ele se acaba do mesmo jeito. E vai dia, vai semanas e nada muda. Vai meses, vai anos e não acontece nada. E é aquela vida rotineira. Isso nos causa desânimo. Porque a gente não vê. A gente esperava uma ação de Deus e não vê uma ação de Deus. O Deus cumprindo aquelas promessas que está na palavra dele. E pelo fato de nós não vermos nenhum sinal, nós nos sentimos muitas vezes enfraquecidos, desanimados e questionando, será mesmo que Deus existe? Será que as promessas de Deus são verdadeiras? Eu não vi mudar nada, mas será mesmo? Agora, imagine só, acrescente a tudo isso, além de você passar uma vida rotineira de que nada acontece, acrescente a tudo isso uma dificuldade, um problema, uma luta que começa a causar na sua vida. Qualquer tipo de problema, tribulação, de repente você começa a ter inimigos na sua vida. De repente você começa a ter problemas com o seu relacionamento dentro da sua casa. Você tem problemas com o seu emprego. Você perde o emprego, fica doente. Começa a passar dificuldade financeira. Aumenta as suas dificuldades de cada dia. É mais ou menos isso, pessoal, que os hebreus, eles estavam passando. A carta de Hebreus, ela foi escrita exatamente com essa intenção. Os cristãos daquela época, eles estavam passando, eles não viam a ação de Deus, Deus fazendo nada para eles, e eles viam a dificuldade de cada dia, a perseguição. Eles viam que os judeus, os próprios compatriotas que eram do judaísmo, perseguiam eles, caluniavam, muitas vezes entregavam ele para as autoridades,
torturando e até chegando até a morte desses cristãos. Então, o autor, que não sabemos quem escreveu a carta de Hebreus, mas o autor ele tinha algo em mente. Ele queria confirmar os cristãos daquela época. Ele queria motivar eles a continuar a sua caminhada, a sua luta de cada dia. Por isso, ele usa de vários métodos. Quando nós vamos estar lendo essa carta do Hebreus, nós vamos perceber isso. Que do capítulo 1 até o capítulo 10, ele usa uma técnica de comparação. Ele fala do Antigo Testamento, olha, e do Novo Testamento, a sua obra em Cristo. Ele vai falar que Jesus ele é superior, né, a Arão, a Moisés, ao sumo sacerdócio. Ele é o sacerdote supremo. Então, ele vai fazer uma comparação e vai falar para os judeus, para os cristãos daquela época, olha, vocês retrocederem ao judaísmo, isso é voltar para trás. Vocês estão abandonando o perfeito para começar a usufruir do imperfeito. Porque o que estava rodando na cabeça dos cristãos daquela época era, olha, quando eu era do judaísmo, eu vivia uma vida tranquila. Eu não tinha dificuldade nenhuma, não passava por problemas. Eu não perdia os meus bens, eu tinha minha família feliz. Mas agora que eu me tornei cristão, olha quantos problemas. Eu estou vendo meus amigos serem mortos. Eu estou vendo os meus bens serem tomados. A minha família me deixando. Eu estou passando por tantas dificuldades, tantas lutas. E eu não vi Deus mexendo um dedo sequer em favor de mim. Não existe tantas promessas de Deus na Bíblia. A Bíblia não nos ensina, não fala que vai reinar a paz. A Bíblia não fala que eu serei abençoado pelo Senhor. A Bíblia não diz que eu, recebendo a Cristo, estou fazendo a vontade de Deus. E não é claro que se eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus não deveria se alegrar comigo? Então por que eu passo por tantas lutas e dificuldades? Por que eu passo por tudo isso? Eu tenho dúvida quanto a isso. Eu vou querer voltar. E muitos desistiam do cristianismo exatamente por isso. Então, o autor ele escreve, ele faz essa comparação. Até o capítulo 10, ele usa, até o capítulo 10, ele sempre faz essa comparação. Olha, e a partir do capítulo 11, ele vai falar de algo diferente para nós. Ele vai começar a falar sobre fé. E a fé não é um tipo de mágica que se faz para todas as coisas boas que Deus prometeu acontecerem. Não é isso. A fé é muito pelo contrário. A fé é a capacidade de confiar em Deus. Isso é fé. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, a sua capacidade de continuar confiando em Deus, isso é fé. E é isso que o autor de Hebreus ele começa a falar a partir do capítulo 11. Ele começa dizendo assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler, vocês não precisam abrir, depois eu vou abrir o texto base, ainda não abrindo para vocês. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto é fé. E Hebreus 3, versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. E Hebreus, versículo 6, 11, 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que Deus, ele abençoa aqueles que buscam a ele. Então fé, portanto, meus amados, é a certeza das coisas futuras, das coisas invisíveis ainda. É você já poder usufruir daquilo que Deus prometeu. Isso é fé. E a questão maior não é se temos fé ou não. A questão maior de tudo isso é nós entendermos de quem fez as promessas. Não foi qualquer um que fez as promessas. As promessas foram feitas por Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E Ele tem poder de realizar tudo aquilo que Ele prometeu.
A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, é um livro que nós devemos levar muito a sério. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui acontece. Porque não é um livro comum, é palavra de Deus. E as palavras de Deus, ela vai acontecer no seu tempo. Então precisamos ter fé, continuar com essa capacidade de confiar no Senhor, porque nosso Deus, Ele é poderoso de cumprir tudo o que prometeu. E durante nesse capítulo 11, o autor ele vai se utilizar agora de vários exemplos bíblicos para nos mostrar o que é fé. E nada melhor do que você ter exemplos, né? Às vezes, com um professor, quando ele vai dar uma aula, ou até quando nós vamos pregar mesmo, a melhor forma de nós passarmos uma mensagem é mostrar uma história, contar uma historinha, contar testemunho de pessoas que já viveram. E ele começa, o autor ele utiliza dessa mesma forma, falando dos alguns personagens bíblicos para falar sobre fé. Ele fala de Abel, de Enoque, de Noé. Né? Ele fala que Abel ofereceu uma verdadeira adoração ao Senhor, né? Porque ele ofereceu das primícias, quanto Caim, ele ofereceu dos frutos, mas Caim fez assim como fosse para cumprir a agenda. Tem que fazer, eu vou levar lá. Agora, Abel não. Abel já ofereceu pela fé, com prazer, de amar, de adorar ao Senhor. Por isso que a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. Enoque, diz que Enoque vivia num período que só tinha ímpios. A população estava totalmente corrompida, mas Enoque ainda conseguiu, no meio de uma geração corrompida, agradar a Deus. Tanto que Deus o tomou nas suas mãos. Então não é impossível se tornar luz no meio das trevas. É possível sim. Noé então, meus amados, é um grande exemplo de fé. Deus ele deu um projeto para Noé, de construir uma arca, que demorou 120 anos. Meu Deus, 120 anos é muito tempo. Às vezes a gente ora por uma semana e fala, nossa, Deus não responde. Mas Noé perseverou por 120 anos. Mandou construir um barco, onde não existia nem água, gente. Não tinha nem chuva naquele lugar. Todo mundo que passava o taxava como louco. Mas ele estava fazendo o quê? Obedecendo a Deus. Noé, ele sabia que o que Deus prometeu vai acontecer. Então ele tinha fé, ele confiava nas coisas de Deus. Mesmo que as situações eram contrárias, mesmo que tudo mostrava ao contrário para ele, ele falou, não, eu vou obedecer a Deus. E isso é fé. Às vezes a circunstância ao nosso redor não está dizendo aquilo que você está vendo. Mas Deus pede algo para você que você vai, mas não faz sentido, Senhor, é impossível. Mas a capacidade que você tem de confiar em Deus, isto é fé. E como nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora vamos abrir o nosso texto base, porque ele vai falar agora de um personagem bíblico chamado Abrão. Abrão, ele é considerado o pai da fé. E vamos ver que o autor, ele gasta tempo para falar sobre Abrão. Abraão. Por que ele gasta tempo? Porque ele é um personagem importante. Lembre-se que o autor de Hebreus, ele está escrevendo esta carta para judeus, para homens e mulheres que conhecem o Velho Testamento, que sabem da lei, que conhecem a história. E que Abraão é um personagem importantíssimo. Por quê? Porque ele era o pai de todos os israelitas. Abraão era da onde saiu toda a raiz. Então, o escritor, ele vai gastar tempo para falar de Abraão, da fé que Abraão tinha, para mostrar para os cristãos, olha, vocês têm que perseverar, vocês têm que continuar. Então vamos lá, abrir Hebreus capítulo 11, versículo 8. Amém? Hebreus 11, vamos ler até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé,
Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Amados, dentro desse texto nós vamos aprender 5 pontos importantes da fé de Abraão e que deve ser aplicado em nossas vidas. Sobre a fé de Abraão, está no versículo 8, que ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse aonde estava indo. O texto diz assim que Deus o chamou. E Abrão, ele era caldeu, morava na Mesopotâmia, uma cidade chamada Ur dos caldeus. Ele era um pagão, fazia parte de um povo pagão, e era idólatra. E Deus apareceu para ele e chamou ele. Olha, o chamado dele está em Gênesis, capítulo 12, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Depois vocês leem lá na casa de vocês. O Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão, como ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, meus amados. Deus chegou e falou para ele: olha, sai da sua parentela, da casa dos seus parentes, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Deus nem falou o lugar onde era. Era bem complicado, né? Você chega e fala assim, Deus chega e chama você: sai da sua casa, eu vou te mostrar a terra. Mas Deus não falou onde que era. Ele poderia muito bem questionar: Senhor, fala primeiro onde que é, aí eu saio. Para mim poder falar para meus pais: eu vou para tal lugar. Mas não, Deus não falou o lugar. Falou assim: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante que Abraão, ele obedeceu a Deus. Então, o primeiro ponto, a fé nos leva à obediência a Deus. Quando nós temos realmente fé, nós obedecemos a Deus. Como é que vai a sua fé, meus amados? Tem obedecido a Deus? Deus nos fez várias promessas. Esse pedacinho de texto que nós lemos, Deus já fez várias promessas para Abraão. Ele disse: olha, que eu vou te mostrar uma terra, eu vou te dar uma terra para você. Ele disse, olha que Abraão não tinha nem filhos. De você, eu vou fazer um grande povo. Ele diz: vou tornar o seu nome famoso. Você será uma bênção. Ele fez várias promessas para Abraão. E Abraão não tinha filhos e a sua esposa era estéril. E aqui o texto já diz, ele tinha 75 anos. Ele já era um idoso já. Ele prometeu que seria abençoado. E Abraão foi obedecendo a Deus. Então, meus amados, o primeiro ponto que nós aprendemos sobre a fé de Abraão é que aqueles que têm fé, eles obedecem a Deus. Segundo ponto. Antes de passar
uma frase interessante que eu estava pensando, que a fé é obedecer a Deus, mas não é para você saber aonde você vai. O importante é saber quem está te levando. Por isso que Abraão não estava se importando para onde ele iria, mas ele sabia que era Deus que estava levando ele. Segundo ponto, nós vemos lá nos versículos 9 e 10. Diz assim: pela fé, peregrinou na terra prometida, como estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Depois de vários anos, Abraão ele chega na terra prometida, na terra de Canaã. E chegando lá, ele passou por vários anos lá, e quando ele chegou, aquela terra de Canaã não era uma terra que não tinha ninguém morando, que era só chegar lá e tomar posse. Não, a terra de Canaã era uma terra povoada já. Existiam 7 povos naquela terra. Então, Abraão chegou lá e, tipo assim, não era uma terra assim que, olha, está tudo preparado para vocês, é só vir e morar. Não, tinha 7 povos já habitando naquela terra. E isso não fez com que Abraão se desanimasse das promessas de Deus. Lá nessas terras, a gente pode citar alguns povos que tinham lá, eram os heteus, amorreus, jebuseus, filisteus. Era uma lista muito grande mesmo de povos que existiam lá. Mas Deus falou, olha, você vai morar aqui. Aqui é a sua terra. E Abraão colocou as suas tendas lá. E quando nós falamos, como ele diz aqui, que ele viveu em tendas, é que ele era um peregrino. Um peregrino, ele não fixa o lugar em um só lugar. O peregrino, ele sabe que aquela terra é uma terra temporária. Que ele arma a barraca, se assenta lá, desmonta a barraca, junta suas coisas, vai para uma outra terra, lá de novo arma. Então ele tem essa mobilidade quando se vive em tendas. Mas, e aí? Mesmo ele vivendo em tendas naquele lugar, na terra de Canaã, ele sabia que seria o dono daquele lugar. Tanto que Abraão, ele não comprou nenhum pedaço de terra lá, em Canaã. Ele poderia ter comprado, mas ele não comprou. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ganhar de Deus. Deus prometeu essa terra que seria minha. E ele continuou vivendo lá, na terra de Canaã, esperando a promessa se cumprir. Mas e aí, o que tem a fé em relação a isso? Né? O que consiste a fé de Abraão aqui, nesse texto? É exatamente isso. Ele confiou que Deus herdaria aquela terra para ele. Porque Deus havia prometido. Né? Mesmo que ele não tivesse nenhum pedacinho daquela terra, ele também não comprou, mas ele sabia que Deus o daria aquela terra. E é interessante que Deus também, ele nos prometeu novos céus e novas terras para nós. Ele nos prometeu uma vida no seu reino. E nós, aqui nessa terra, nós somos peregrinos, meus amados. Deus, ele sempre nos alertou que esse período que nós estamos aqui é uma terra passageira. Por que Deus ele nos alerta dessa forma? Para que nós não nos apeguemos às coisas deste mundo. A nossa pátria está lá. É o reino dos céus. É o reino celeste. Não faz parte desse mundo. Então, o que Deus quer que nós vivemos como Abraão, em tendas. Nós somos peregrinos. A fé, ele nos leva a ser peregrinos nessa terra. Porque a sua habitação não vai ser aqui. Mas, infelizmente, muitos de nós vivemos como se fosse viver para sempre na terra. Nós investimos aqui. Nós queremos ter, não que seja errado você possuir bens aqui. Não é errado de forma nenhuma. Eu mesmo tenho uma casa. Mas o seu coração não pode estar nas coisas desta terra. O seu coração tem que estar no reino celeste. O próprio Jesus, ele falou isso para nós. Olha, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro.
Por isso que ele fala, não junte tesouro aqui na terra, onde a traça corrói, onde ladrões cavam e roubam. Junte seus tesouros no reino dos céus, porque lá é o lugar eterno. É lá que deve estar o teu tesouro. Por isso que Deus ele fala que a nossa fé aqui nos faz como peregrinos aqui na terra, para nós não nos apegarmos às coisas desta terra. Amém? E é interessante que no versículo 10, o autor Hebreus, ele fala de Abraão, ele faz que Abraão estava vendo além daquilo. Além, não só, ele não estava só sendo como um peregrino, mas ele estava vendo muito além, porque ele diz assim, que no versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Ele esperava que Deus faria uma cidade com alicerces, com casas, prédios, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, Abraão, ele esperava de Deus uma cidade edificada. Ele já esperava, desde aquela época, o reino celeste. Porque ele falava assim, que ele espera um lugar já construído, edificado pelo próprio Deus. Amém? Terceiro ponto, nós vamos ver no versículo 11, diz assim, pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril, avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Terceiro ponto que nós vemos aqui sobre a fé de Abraão, que nós aplicamos em nossas vidas, é que a fé, ela nos leva a confiar plenamente em Deus. Abraão, ele já era velho em idade. Sara era estéril e também velha. E eles não tinham filhos. Tudo indicava que era impossível Deus suscitar descendência a Abraão. Tudo indicava isso. Não tem como. Uma mulher que não é estéril, um homem que já é idoso de idade. O texto ainda fala assim ainda que... Só mostrar aqui para vocês aqui. Aqui, ó, ele fala aqui no versículo 12, aquele homem já sem vitalidade. Então nós vemos que Abraão ele já estava bem idoso. Então as condições de ter um filho naquela época eram muito difíceis. Tanto que quando Deus, um ano antes da promessa se cumprir na vida de Abraão, Deus apareceu e falou, daqui um ano você terá um filho, falou para Sara. E Sara riu. Sara riu, mas como? De incredulidade mesmo, ela riu de incredulidade da promessa de Deus. Mas depois ela se arrependeu e riu de alegria. Tanto que o nome do filho que ela deu, o nome que ela deu para o seu filho, é Isaac, que significa rir, significa filho da alegria. O autor de Hebreus, ele está nos mostrando para nós e para os seus leitores, né, na carta de Hebreus, que mesmo que as situações sejam impossíveis, mesmo que as situações sejam complicadas, nunca devemos deixar de confiar em Deus. A nossa fé deve ser essa. Continuar confiando perseverantemente, mesmo que tudo indique ao contrário. E isso que estava acontecendo com os cristãos daquela época. A perseguição, as lutas, as dificuldades. E eles não vêem nenhum sinal de Deus. Aquilo estava minando a fé deles. Então ele estava mostrando, olha, Abraão, ele teve fé. Tudo indicava que não ia ter nenhuma descendência. E olha só o número, hoje vocês são espalhados no mundo todo. Judeus nós encontramos no mundo todo. E vocês são descendentes diretos de Abraão. Para mostrar para vocês, ó Hebreus, que tudo aquilo que Deus prometeu, ele se cumpriu. E vocês, Hebreus, que estão lendo essa carta, vocês são frutos da promessa de que tinha dado, que Abraão tinha recebido. Vocês são filhos descendentes de Abraão, na qual não tinha condições nenhuma, porque a sua fé, ela deve ser alicerçada sempre no Deus Criador. Quarto ponto, meus amados, vamos ver aqui,
em Hebreus, versículo 13 ao 16. Eu vou ler aqui em partes para poder estar explicando algumas coisas para vocês. Porque o quarto ponto, ele fala assim, de que quem tem fé, é quase meio parecido. Quem tem fé entende que a vida não é por vista, mas por Deus. No versículo 13, começando, diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Uma coisa muito difícil, meus amados, é você viver acreditando numa promessa sem ver ela ser cumprida. Isso aconteceu com os patriarcas. Sabe qual é a diferença entre Noé e Abraão? Noé também, ele recebeu as promessas de Deus. Demorou 120 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas Noé, ele viu tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele construiu a arca e Deus prometeu para ele: olha, você vai construir a arca, eu vou mandar o dilúvio e você e a sua família vão se salvar. E Noé presenciou tudo isso que Deus tinha prometido. Ele viveu aquilo e ele assistiu o cumprimento das promessas de Deus. Agora, no caso de Abraão, não. No caso de Abraão foi bem diferente. Ele não viu a terra prometida sendo dada por ele. Ele morreu, ele continuou vivendo em tendas. Mas ele morreu crendo. Ele não recebeu nenhum pedaço daquele terreno de Canaã. Não recebeu. Deus falou que faria uma grande nação da sua descendência. O máximo que ele conheceu foi seus netos. 2. Um filho, Isaac, 2 netos, Esaú e Jacó. Não viu mais nada. Ele não viu a sua descendência se tornando uma grande nação. Ele não viu. Mas por que ele é o pai da fé? Porque ele morreu crendo. Mesmo ele não vendo o cumprimento das promessas, ele sabia que Deus ao seu tempo cumpriria. Que ele não viveria, mas talvez os seus filhos, talvez os seus netos poderiam viver o cumprimento da promessa. E é isso que Deus quer de nós também. Apesar de nós, muitas vezes, orarmos a Deus, esperando que Deus faça algo, mas mesmo que Deus não fizer nada, meus amados, nós temos que continuar acreditando que Ele é Deus. E servindo com todo o amor e respeito e adorando a esse Senhor. É esse tipo de adoração, é esse tipo de coração que Deus quer. Ele não quer que você creia nele através de milagres. Sabe quando, antes de me converter, eu já contei isso aqui para a igreja, vou repetir de novo. Tem gente que não ouviu. Quando eu comecei a caminhar no Evangelho, eu ainda ia me converter ainda, eu nem era convertido. Mas eu lia algumas coisas, alguns textos bíblicos, participava das células, e eu falava assim para Deus, eu orava assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal, uma piscadinha lá no céu, ou um anjo aparece para mim, faz alguma coisa fenomenal. Aí eu creio que o Senhor é Deus. Eu orava assim, sabe, eu queria ver algum sinal de Deus. Logo em seguida vinha um versículo na minha cabeça, falava assim, o versículo chegava assim: nenhum sinal será dado para essa geração adúltera e incrédula. Mas, meus amados, a intenção de Deus, se nós vemos, isso não é fé. A fé consiste em você não ver, e você mesmo assim continuar confiadamente no Senhor. Isso é fé. Não é por vista, mas por Deus. Então, continuando o versículo, eles falam assim que viram-no de longe e o saudaram, reconhecendo que era um estrangeiro e peregrino na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperava a eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, que lhe preparou uma cidade. No Antigo Testamento, meus amados, esse nosso Deus, ele era conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai ver nos textos bíblicos, a gente sempre vai ver essa frase, esse texto. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que isso? Porque eles não se envergonhavam de Deus. Eles confiavam plenamente no Senhor. Eles creram, apesar de não ter visto as promessas de Deus serem cumpridas, eles morreram crendo nas promessas do Senhor. Eles acreditaram em Deus até o fim.
E você, meu amado? Será que nós podemos trocar também esses nomes? Em vez de falar assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, podemos falar o Deus de Marcelo, o Deus de Claudinei, o Deus de Paulo. Deus se envergonharia em dizer isso, que é o seu Deus? Que nós sejamos como eles, né? Que não envergonham a Deus. Que muitos naquela época retrocederam da fé. E se desanimaram e desistiram e voltaram para trás. E com essa intenção que o autor aos Hebreus estava escrevendo. Olha, vocês foram confirmados na fé. Por isso não desista, não envergonhem o nome de Deus. Não deixe que Deus tenha vergonha de vocês. Deus, ele entregou o seu próprio filho por vocês. Ele não deseja que vocês retrocedam. Ele é o seu Deus. Então seja até o fim. Quinto ponto. O finalzinho agora do texto, do versículo 17 ao 19. Ele diz assim, pela fé. Quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, figuradamente, e recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O quinto ponto, quem tem fé, sabe que Deus não falha. Essa história que a carta de Hebreus relata aqui, ele está em Gênesis, capítulo 22. Que ele fala quando Deus, depois de Isaac ter nascido, é claro que era o filho único, era um filho de um milagre, de uma promessa de Deus, que a sua esposa era estéril. Abraão amou demais esse filho. Era o único filho dele, era ele que ia suscitar a descendência. E esse filho, ele tinha uma promessa, dele saía uma grande nação. Mas Deus chega para Abraão e fala, para oferecer o seu filho como sacrifício para mim. Não sei como foi a reação de Abraão, mas a reação de Abraão foi de obediência imediata. Mas pensa você, pai, assim como eu, nossa, Deus pediu o seu próprio filho, uma coisa muito dolorida ao nosso coração, como pai. Mas como que Abraão agiu? Como é que a fé de Abraão agiu dentro desse pedido tão difícil? O texto ele fala aqui que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dentre os mortos. Por que Abraão pensou assim? Olha, Deus ele pediu meu filho. Mas Deus ele fez uma promessa para mim de que de Isaac ele suscitaria a descendência. Então, se Deus pediu para mim Isaac, eu vou oferecer a Deus. E Deus vai o ressuscitar. Porque quem fez a promessa é totalmente poderoso para cumpri-la. Então, da mesma forma que Deus pede o Isaac, Deus vai fazer ressuscitá-lo. Então, Abraão não teve dúvidas. Ele foi lá oferecer o seu filho. E é interessante, meus amados, que quando vamos lermos esse texto em Gênesis 22, você vai ver que no versículo 5, quando eles estavam caminhando para o monte para fazer o sacrifício, ele, seu filho e seus servos, ele parou ainda de longe, no monte, e ele diz assim para os seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha que Abraão ele já sabia que apesar de ele fazer o sacrifício do seu próprio filho naquele monte, ele voltaria com seu filho ainda. Porque senão ele diria, depois de eu fazer o sacrifício eu voltarei. Mas não, ele tinha plena convicção de que Deus o ressuscitaria. Por isso que ele foi lá, ele falou, depois de adorarmos a Deus, nós voltaremos, eu e meu filho vamos voltar. Abraão já sabia que a obra do Senhor seria completa. E foi o que aconteceu. Ele chegou lá, é claro que quando ele ia sacrificar o seu menino, um anjo gritou e ofereceu, trouxe um cordeiro para oferecer no lugar do seu filho, e disse que para não matar o seu filho, que ele já tinha provado
né, a sua fé que ele tinha no Senhor. Isso levou, no versículo 19, diz assim, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos. Figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim na dúvida, por que significa assim, figuradamente? Como assim? É que, figuradamente, porque pelo fato de que Abraão, ele ia lá sacrificar seu filho, mas não sacrificou, mas quando Deus, ele trouxe um cordeiro para sacrificar no seu lugar, mas pela aquela atitude que ele teve lá de chegar a Deus para oferecer seu próprio filho, ele recebeu o seu filho como tivesse sido ressuscitado dentre os mortos. Foi dessa forma. Por isso que ele diz assim, figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. É como Deus tivesse realmente ressuscitado Isaac, porque ele já iria oferecê-lo como sacrifício. Aqui está a fé de Abraão, meus amados. Em obedecer a Deus, sabendo que Deus não muda, Deus não falha. Ele não se contradiz e ele tem poder para cumprir o que prometeu. Mas dentro desse texto aqui, tudo que nós ouvimos, o que nós podemos aprender a respeito da fé que salva? Aquela que nos leva para perto de Deus. Aquela que nos traz salvação. Aquela que nos faz entrar no reino celestial. É essa mesma fé de Abraão, meus amados. As coisas do Antigo Testamento, muitas vezes Deus nos trouxe como uma sombra para aquilo que ele faria no Novo. E todas as promessas que Deus fez para Abraão se cumpriu em Jesus. E o descendente que Deus prometeu para Abraão, que abençoaria todas as nações, não era Isaac, era Jesus Cristo. Esse era o descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações. Por isso, meus amados, a descendência de Abraão não são apenas aqueles que descendem fisicamente, mas todos aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. O povo de Deus, o povo de Abraão, o povo de Deus, é aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Ou seja, vocês também são co-herdeiros com Jesus Cristo, na mesma obra. E assim, nós somos não filhos ilegítimos, mas filhos legítimos, porque nós professamos a fé em Cristo Jesus. Então, nós devemos andar como Abraão andou, na fé, como peregrinos em terras estranhas. Porque nós vimos que a fé produz obediência a Deus. A fé nos faz peregrinos neste mundo. Moramos em tendas, mas ansiamos aquilo que é eterno. E isso nos leva a desapegar das coisas e das ilusões desse mundo. A fé nos leva a confiar que mesmo que as promessas sejam demoradas, e mesmo que as coisas pareçam contrárias, a fé nos leva a continuar perseverantemente em Deus e que tudo se cumprirá, mesmo que nada aconteça, mas você morra confiadamente em Deus. Isso é fé. A fé nos leva a que nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos entender que nós devemos crer num Deus que fez a promessa e que é poderoso para cumprir todas essas promessas. E a fé nos faz entender que Deus não falha. O que Deus prometeu, isso há de acontecer. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Vamos fechar nossos olhos, clamar ao Senhor. Já gostaria também de chamar o pessoal do louvor para estar aqui em cima.